No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esta edição. Você vai acompanhar comigo os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Então fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. E a gente começa nosso giro de notícias com informações da Igreja Verbo da Vida lá na Zona Sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora em novembro foi realizada a conferência Enraizadas, um evento voltado para mulheres que desejam fortalecer a fé e também aprofundar as raízes na Palavra de Deus. Durante o evento, as participantes foram ministradas por Fabiana Cavalcante, Catarina Honorato e também nossa querida Marisete Garcia, mulheres de Deus que compartilharam mensagens profundas e muito edificantes. A conferência Enraizadas ficará marcada no coração de todas as participantes como um verdadeiro divisor de águas, um tempo de crescimento espiritual e também fortalecimento nas verdades eternas da Palavra de Deus. Já que em João Pessoa, na capital paraibana, a Igreja Verbo da Vida no Jardim Oceania sediou a reunião de supervisão do Ministério Verbo da Vida para 2025. O evento reuniu líderes, vice-líderes, ministros, pastores e diretorias das igrejas Verbo da Vida na capital. Foi um tempo de comunhão e muita edificação espiritual. O encontro foi encerrado com um momento de imposição de mãos, além de oração pelos líderes, quando ministros liberaram palavras de encorajamento e renovação para todos os presentes. O encontro foi marcado por uma atmosfera de unção e comunhão, refletindo o propósito maior de promover a unidade e o avanço da palavra da fé. Enquanto isso, a igreja na Cachamorra, lá no Rio de Janeiro, transbordou alegria e entusiasmo com a realização da Tarde Alegre, um evento especialmente preparado para celebrar o Dia das Crianças. A programação foi marcada por muitas risadas, brincadeiras, música e também muito aprendizado, proporcionando uma experiência inesquecível para os pequenos. A Tarde Alegre foi sem dúvida um dia cheio de sorrisos, música e muita propagação da fé, uma celebração que reforçou o amor e a alegria que vem do coração de Deus, deixando os pequeninos cheios de gratidão. Agora a gente segue com novidades da Secretaria de Missões lá da igreja em Vitória da Conquista, em Salvador. É que em um passo de ousadia, um grupo de 14 pessoas partiram para uma jornada missionária pelos países europeus como Espanha, Portugal e França. A viagem durou 11 dias. Além disso, a Secretaria já está planejando uma nova viagem, mas ainda não definiu qual local. A ideia é que seja um país africano ou asiático. Acesse nosso portal e confira todas as novidades dessa missão. Para a gente encerrar, esta semana foi lançada a playlist das músicas gravadas durante as conferências de ministros Verbo da Vida. O conteúdo já está disponível no canal do Ministério, é só acessar e ser muito abençoado. As informações completas você encontra em nosso portal. Hoje a gente conversa com Gabriel Teixeira. Ele é engenheiro de som e é responsável por toda a parte de áudio aqui do Ministério Verbo da Vida. Olá, Gabriel, bem-vindo ao Verbo Online. E aí, Gê, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Muito bem. Gabriel, essa semana foi lançada a playlist no YouTube das músicas das conferências. Aham. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você enfrentou, não só quanto à captura desses áudios ao vivo, em nossas conferências, mas também sobre a mixagem e de que forma a sua experiência na área fez você superar tudo isso. Legal. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, assim, nós temos conferências de ministros regionais, né? Sim. No Ministério Verbo da Vida. Então, é uma para cada região do Brasil. E algo interessante de se notar, assim, é que essas são as conferências onde a gente empenha os eventos do Ministério, né? Que a gente empenha mais força. Então, sim, são os eventos que a gente leva a melhor equipe, o melhor equipamento, a gente se planeja muito antes. São os eventos, entre aspas, assim, principais, porque é onde a gente trata com os nossos ministros, né? Os pastores do Verbo da Vida. E desses eventos sai muita coisa que vão dar direção para as igrejas em vários âmbitos, assim, sim, né?
E a gente enxerga que na música vai ser a mesma coisa. A gente está começando a olhar de uma forma onde a música tem um peso de transmitir a palavra também, mas a palavra cantada, né? E só que esses eventos são fechados, né? A gente não transmite as conferências de ministro. E a gente estava procurando alguma forma de mostrar para quem não vai nessas conferências o que acontece e o tamanho da qualidade que nesses eventos, né? Sim. E uma estratégia que a gente achou foi de trazer alguns períodos de música, né? Falando da parte da música. Porque a parte da palavra a gente lança no Alumni, né? Sim. Então, quem é Alumni pode entrar lá no aplicativo e ver o que foi falado nessas conferências, o que foi pregado, os temas abordados. Mas na música, não. Então, a gente captou em todas essas conferências, né? O áudio multipista, tudo separado. Aí eu trouxe para o estúdio, arrumei algumas coisas que tinham que ser arrumadas ali, regravei algumas coisas, né? Junto com o pessoal da banda. Para lançar essas playlists no YouTube. E a gente vai lançar em formato de blocos, né? A ideia é passar a sensação mesmo do que aconteceu. Em vez de fatiar a música por música, a gente vai pegar aquele período de louvor e lançar alguns períodos separados de cada conferência. Interessante que você trouxe uma lembrança muito boa, que são os eventos onde há um empenho muito maior do que nós já nos empenhamos no dia a dia, no que todos nós fazemos, né? Como é que você gerencia, a gente pensando a área de som é uma área bem sensível e importante dos nossos eventos, não é? Demanda uma parafernália grande. E como é que vocês trabalham para que, quando chegar numa conferência dessa, não falte algum equipamento? Acontece isso? Já aconteceu? Ou vocês se preparam com muita antecedência para isso? Eu acredito que as pessoas ficam querendo saber como é que se consegue fazer tanto com tanta coisa que é necessário para gravar uns vídeos assim, né? A gente faz conferência todo ano, né? Então, ao longo dos anos, pelo menos os que eu tô aqui, a gente foi lapidando, arrumando algumas coisas que não deram certo nas anteriores para que não aconteça de novo nas próximas. E falando um pouco da parte musical, assim, a gente começa um planejamento bem antes. Sim. Porque, por exemplo, a primeira conferência esse ano foi a de Brasília. Então, a gente levou uma banda para lá, a gente selecionou alguns músicos daqui que tocam na sede, algumas pessoas que são do ministério, cantores, né? Para montar uma banda fixa. E aí, voltando um pouco no planejamento, primeiro eu preciso saber quem é a banda. Então, eu fechando a banda, aí eu conversei também um pouco com o pessoal da liderança para saber se eles tinham alguma coisa no coração sobre repertório, sobre tema, o que seria cantado. Aí eu peguei tudo isso, passei para os ministros que iam cantar. Então eu vou lá, converso com o pessoal que vai cantar, liderar o momento de música, falo, tem essa ideia. Aí eu pego o repertório com eles, trago o repertório para casa, a gente tem uma planilha enorme lá, né, com o repertório de cada dia, o tempo de música, o que vai ter de evento, imposição de mãos, quanto tempo para cada um. Divido essa planilha por cantor e aí começo a montar o que a gente chama de VS, né? Que é o Virtual Instrument, né? Virtual Sample, que é o que vai guiar os músicos na hora ali da música, né? Sim. Aí com o VS pronto, eu chamo a banda, a gente ensaiou alguns dias aqui, foram 4 ou 5 ensaios aqui no ministério, ensaia, troca ideia sobre aquilo, amadurece as músicas, né? Alguns só com a banda, outro com os cantores, come uma pizza, volta para ensaiar. E aí com isso pronto, a gente fez uma outra lista sobre equipamentos, o que a gente precisa levar, porque, meu amigo, lá na hora, a gente chama de guerrilha, né? Na guerrilha, esqueceu alguma coisa, como os eventos às vezes são afastados, né? Por exemplo, no Sudeste, que é num hotel afastado da cidade, se não tiver, não tem. Então, a gente já leva coisa que pode precisar, encordoamento, sei lá, palheta. Já tenta se antecipar tudo. Com equipamento de vídeo é a mesma coisa, né? A gente tenta se antecipar tudo, um adaptador de tomada, alguma coisa, na dúvida, leva. Porque lá não vai ter pra onde correr. Você falava sobre blocos, né? Que a gravação foi feita em blocos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, os mesmos cantores diferentes, como foi? Então, a gente pegou de cada lugar um bloco de música, né? Um dia de culto, porque não é uma apresentação, né? Não é um show. É um momento de louvor.
Então a nossa ideia é pegar esse bloco inteiro para conseguir transmitir uma ideia do que o cantor quis transmitir naquele momento de culto. Sim. É até uma dor de quem é músico autoral de lançar single, né? Uma música só. O single, ele não conta uma história, né? Sim. Muitas vezes o cantor, o produtor, o artista, ele tá querendo passar uma ideia, contar algo, às vezes algo que Deus imprimiu no coração dele em tempos de oração. E ele compõe músicas que juntas vão montar uma imagem, né? O artista lá vai pincelando algumas Sim. coisas para junto montar uma imagem de algo que ele quer transmitir. E a gente optou por transmitir a ideia do dia, o que aquele dia passou, né? De sentimento, assim. Foi um dos motivos que a gente optou para mixar por blocos, né? Vai ter o pessoal do Sul lá, Josias, Micael, a Maíla em Brasília, Douglas, Pastor Eliezer no Sudeste, Gabriel, Emily. Então a gente vai transmitir a sensação de você estar lá na conferência, né? Quando você estava pensando, se inspirando no processo de mixagem, o que você levou em consideração para estabelecer a sonoridade desse material? Principalmente a ideia de não mascarar muito as coisas, assim, não regravar, fazer muito overdub, não encher de coisa, como diria o pastor Eliezer, não deixar a bicicleta de pedreiro, né? Tem buzininha, lacinho, mas de assumir algumas coisas que andaram diferente do planejado, às vezes na hora, né? Para manter a emoção e transmitir a ideia de que você tá lá na conferência, né? Então, na hora de mixar eu deixei bastante público, deixei bastante batera, a resposta da galera cantando junto, essas coisas. Feito tudo isso, Gabriel, quais são as suas expectativas? O material foi lançado, já tá aí, logo vai repercutir, né? Quais a sua expectativa pessoal, assim, de ser mais um trabalho assinado por você? E o que é que você espera das pessoas quando ouvirem esse contexto de adoração que você imprimiu no trabalho? Meu maior desejo aqui no nosso Ministério Verbo da Vida é colocar cada vez mais Jesus em evidência através da música. Sim. E de mostrar que a gente tem muita gente boa no ministério, né? Tem muita gente que já está fazendo muita coisa legal, assim, autoral, né? Os ministros de música do Verbo da Vida são pessoas cheias da palavra. Sim. Nós, como ministério, a gente requer dos nossos ministros de música uma vida como se fosse um ministro da palavra, né? Sim. Acho que como se fosse um ministro de qualquer coisa, né? Cristão, como se fosse um bom cristão. É isso que o Rema ensina, né? Porque muita gente pensa que o Rema é para você virar pastor, assim, mas o Rema te ensina a viver. Propaganda do Rema aí, ó, de graça, galera. Uma vida de louvor. Uma vida de louvor, exatamente. E a gente só coloca pessoas para cantar que a gente confia, que a gente sabe que são pessoas que têm um caráter irrefutável, né? E que são pessoas que vivem a palavra. Então, a nossa ideia com tudo isso é fomentar a música, a palavra através da música, né? Criar o desejo, mostrar que as pessoas são boas, nós temos bons músicos, bons compositores, né? Interessante você falar aí sobre fomentar todo esse ambiente. Nosso estúdio de gravação aqui já está em processo de finalização. E eu queria que você falasse um pouco de que forma ele vai poder fomentar ainda mais as criações autorais. Sim, nós estamos finalizando agora o estúdio. Nós temos praticamente 2 estúdios aqui, né, no Ministério, que é o auditório e esse estúdio que a gente grava, mas nós não tínhamos um estúdio voltado para música, né, um estúdio voltado para a área musical. E aí surgiu no coração da nossa diretoria o desejo de a gente ter um local específico para trabalhar com áudio, né? Então a gente fez um projeto com um arquiteto, né? Um projeto acústico. Pegamos uma sala aqui e ele está em processo de finalização agora da estrutura. Acho que em mais um mês e meio vai estar finalizado. E lá vai ser a nossa casa agora da área musical, né? Vão sair bastante coisa autoral. Como foi o do Stefan, que a gente fez há um tempo atrás, do pastor Stefan Bell, que a gente fez lá no auditório. Eu acredito que a gente vai manter essa qualidade, né? Só que vai conseguir trazer pessoas para lançarem coisas pelo ministério, né? O nosso desejo é daqui a pouco tempo lançar um selo, né? Uma marca onde o ministério vai
ajudar a ser essa alavanca, né, para as pessoas que querem Muito bom. Se lançar musicalmente, né? E a gente já tem pessoas fazendo isso de forma independente, mas eu acho que o Ministério é um braço forte para isso, né? Tem um catalisador, né, para impulsionar, porque o começo do músico no Brasil é muito difícil, né? Sim. Do artista, assim, ele tem que colocar muito tempo, muita energia, muito dinheiro. E se a gente puder, de alguma forma, facilitar, né, ser um trampolim para essas pessoas que querem crescer nessa área, né, e levar a palavra do Senhor através da música. Sim. Então, acho que o estúdio vai ser uma ferramenta muito importante, né, ter um lugar de inspiração também, para as pessoas virem ali, se juntarem, compor e produzir. Muito bom. Gabriel, para a gente encerrar, uma dica de leitura para quem está nos acompanhando. Uma dica de leitura, eu terminei de ler de novo O Pensamento Certo ou Errado, do irmão Reagan. Sim. E sempre que eu leio esse livro, eu lembro um pouco que é como a música, né? A gente tem que enxergar antes de fazer, né? Ele fala sobre você renovar sua mente com os pensamentos que Deus tem a respeito de você. E eu acho que a música é um paralelo disso, porque antes da gente ter o fonograma pronto, né? A produção, algo escutável, ela nasce primeiro no pensamento, né? Nasce dentro do artista, dentro do produtor. Então, se a gente não renovar nossa mente com a palavra, a gente não vai ter material para trabalhar musicalmente, né? Sim. Então, você tá pensando a coisa certa e renovando a sua mente com a palavra, vai te dar material criacional para você compor e produzir melhor. Muito bom. Então, ó, fica aí a dica, procure uma das nossas lojas ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Gabriel, muito bom nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Valeu, Gê. Muito obrigado. E agora nos vemos aí no YouTube, nas plataformas digitais, nas playlists. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Quer receber em primeira mão todos os conteúdos produzidos pela comunicação e ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério? É só acessar o endereço que aparece aqui para você. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.